Vamos ter atenção aqui então no objeto, certo? Vamos construir aqui um objeto, chamado aluno, certo? Recebe ali então a estrutura do objeto. Quando a gente vê essa estrutura aqui, então a gente sabe que isso daqui é um objeto, tá? O nome aqui a gente está colocando se chama aluno. No JavaScript, né, a gente trabalha com classe, trabalha ali com orientação a objetos, né, não é 100%, mas a gente tem ali uma estrutura de orientação a objetos. Aqui no React já é um pouquinho diferente, você vai trabalhar com os objetos no momento ali da construção, da utilização, né, você vai criar ali de uma maneira, né, isolada, certo? Você não vai criar uma classe, né, fazer ali, né, toda, né, o preparo que a gente já conhece ali, né, da orientação a objetos, não vai ter isso daí, tá? A gente vai trabalhar com componentes, então os componentes ali já vão ser, né, os nossos pedacinhos de códigos que a gente vai trabalhar, certo? Então nós utilizamos aí objeto literal. Vamos lá então, colocar aqui o nome do aluno, vai ser ali o, né, colocar um nome aqui, João. A propriedade, né, a gente separa por vírgula da próxima, tá? É o J maiúsculo, não o, tá? O outro aqui vai ser idade, coloca aqui então um número, aí 18 tá bom. Curso que ele estiver fazendo ali, vou colocar aqui. Colocar, né, pode ser aspas duplas ou simples ou crase, tá? Desenvolvimento de sistemas. Tá? Então o João está fazendo aqui o curso de desenvolvimento de sistemas, certo? Isso daqui é um objeto, tá? Um objeto. Quando a gente fala de objetos, temos que saber, né, os pedacinhos, tá? Os pedacinhos do objeto, como que é composto esse objeto, né? A sintaxe é importante a gente entender. Lá no nosso, né, no React, nós temos ali o objeto que vai ser ali o nosso CSS. E dependendo ali de algum elemento, vamos pensar assim, o H1, eu quero ter ali uma formatação de alguma coisa. Então eu construo uma propriedade ali específica para aquele H1. Aí eu quero fazer ali um CSS para o container, para um outro elemento do HTML. Então eu faço ali uma outra propriedade, né, fazendo ali a questão do CSS para aquele outro elemento, certo? Então nós temos várias propriedades e as propriedades elas vão ter outras propriedades. Olha que coisa legal, né? Então você tem ali um alinhamento, vamos pensar assim, né, um objeto dentro de outro objeto, certo? E depois a gente faz, né, aí a utilização dessas propriedades, tá? Então no React, né, que a gente está utilizando, estamos utilizando ali por enquanto, né, o JavaScript, tá? O pessoal que estiver acompanhando aí as nossas aulas de React, é importante vocês entenderem esses conceitos, porque nas próximas semanas aí, né, talvez na próxima semana, nós vamos começar com o mobile, vamos começar com o React Native, lá vai ser o TypeScript, lá já vai ter, né, uma linguagem tipada, vai ser bem diferente. E lá nós já vamos começar utilizando ali, né, fazendo a criação ali de alguns projetos, tá? Então vamos trabalhar com mobile, né? Então vai precisar entender esses conceitos. Vamos lá então, vou colocar aqui um console.log para a gente visualizar aqui então o nome, né? O nome aqui do aluno. Como é que a gente faz isso? A gente coloca aqui aluno, né, que é o nome do objeto, ponto nome, certo? Se você colocar o ponto ali, ó, vai aparecer aqui as propriedades, né? Ele tem ali o curso, idade e nome, certo? Tudo isso daqui, ó, aparece aqui, ó, propriedade, certo? Então, propriedade que pertence ao aluno ali, certo? Vamos colocar aqui então o nome para a gente exibir na tela como é que vai ficar isso daqui. Já estou com o terminal aberto. Então é o node objeto.js, certo? Então vai trazer aqui o nome do João. Tranquilo? Então aqui um objeto simples, né? Um objeto simples com as propriedades simples, é fácil de entender, né? Você coloca ali o nome do objeto, ponto, alguma coisa, e você consegue visualizar ali a propriedade, certo? Dá para você utilizar ali o colchete também, mas não vem ao caso nesse momento, tá? Vamos evoluir isso daqui. Vamos supor agora, colocar aqui, né, algumas informações a mais. Vamos incluir agora o endereço. Então o endereço, né, do João vai ter agora então outras propriedades. Então aqui é como se fosse, né, aqui essa propriedade ela é uma chave e vai ter aqui depois dois pontinhos o valor, não é isso? Então, você tem nome, que é a chave, o João é o valor. Nessa chave aqui do endereço você vai ter o valor, só que o valor vai abrir agora uma chavinha para outras chaves e valores. Então nós temos aqui um outro objeto. Vamos ter aqui então a rua. Colocar aqui Avenida Central, nem sei se tem essa avenida aí, mas aqui vai ter número, colocar aqui número 1, 2, 3, 4, outra propriedade aqui vai ser a cidade, colocar aqui São Paulo, certo?
Então olha como que fica agora as coisas, né? Agora já mudou um pouquinho, né? Para a gente chegar agora no endereço, né? Chegar ali na cidade, chegar ali no, né? Numa outra propriedade que tem aqui, rua, nome e etc. Nós temos que fazer agora um outro, né? Um outro caminho. Então eu vou colocar aqui agora mais um console.log. Nesse console.log nós vamos colocar aqui, né? Um objeto. Nome do objeto ainda continua sendo aluno, tá? Não deixou de ser aluno. Só que agora nós temos uma outra propriedade. Temos aqui, ó, um endereço. O endereço é uma propriedade, certo? Só que dentro dessa propriedade você vai ter outras propriedades, tá? Então reparem nisso daí, para vocês entenderem, né, o fluxo que está seguindo aí, né, os códigos aqui, né, as informações, né, não chega a ser informação, né, chega a ser dados, né, vamos pensar assim, conhecer o fluxo de dados ali, onde que está indo, né, para eu chegar lá na rua, né, chegar lá na cidade, né, chegar no número, eu preciso passar pelo endereço. Então eu tenho que colocar aqui endereço ponto cidade. Então quando eu coloco desse jeito aqui e a gente vai exibir agora, tá? Colocar aqui mais uma vez para exibir. Então aí sim nós chegamos agora na cidade, certo? Então vou colocar aqui do lado, né, para a gente conseguir ver aí o código inteiro. Então quando a gente vai trabalhar com objetos de objetos, né, um objeto dentro de outro objeto, a gente tem que saber fazer essa navegação. Se você não souber fazer essa navegação, na hora que você for trabalhar ali com o seu CSS dentro do React, lá no React Native também a gente vai ter umas situações parecidas, então é importante vocês entenderem esses conceitos, tá? Entender, fazer, né, como que faz essa navegação aí. Aqui nós temos a cidade, né, se você quiser colocar outra propriedade ali, né, colocar aqui o número, aí você coloca aí então, né, coloca ali, troca ali, vai aparecer o número. Agora você tem o nome da pessoa, tem a cidade e tem um número ali, certo? Então tem que fazer esse rolê todo aqui, ó, passando de propriedades em propriedades, tá? Dá pra gente trabalhar de formas dinâmicas, mas a gente fala sobre isso, né, numa outra live aí. Inclusive a gente já falou esse ano aqui com o JavaScript puro, né, fazer ali a utilização, né, de formas dinâmicas. Mas só pra gente entender o conceito, né, de objeto, né, objeto de objeto. Agora vamos para uma situação, né, que a gente vai encontrar, né, com o React utilizando, né, um CSS. Então vou montar aqui uma estrutura de CSS em um outro documento. Vou fechar esse daqui. Se precisar a gente abre de novo. Aqui então eu vou criar um outro documento, objeto 2.js, tá? A nossa live de hoje é React, Local Storage, é o que a gente vai tratar hoje, mas é importante a gente entender a criação, né, aqui dos objetos, né, de uma forma ali isolada, sem a criação de classe, né, sem a criação ali da orientação objeto, né, sem a utilização da orientação objetos 100%, tá? Então nós estamos fazendo aqui os objetos literais. Quando a gente utiliza ali de forma isolada, a gente chama de objeto literal, certo? Vamos entender agora então uma estrutura de CSS. Vou colocar aqui uma const chamada styles. Por que é styles? Porque vai ter vários estilos aqui dentro. Você não precisa fazer só um estilo. Vou fazer o estilo só para o container. Não precisa. Você pode fazer o estilo do container, o estilo do H1, do título, do footer. Você consegue fazer ali os estilos, né, dos elementos que você quiser. Tudo aqui dentro, né, de um objeto só. Depois você faz a chamada do objeto, ponto a propriedade que você vai utilizar, certo? Então aqui eu vou ter o container. Colocar aqui o container, dentro do container, na hora que eu estiver utilizando ali o HTML, que eu vou ter um elemento, que eu vou dar ali uma classe, um ID, alguma coisa ali, identificar ele como container, então eu posso colocar ali um background, colocar aqui background, color, dois pontinhos, colocar aqui então, né, um CSS qualquer aqui, tá? Só pra gente ter aqui, né, e um page também, colocar aqui um page. Tá, as propriedades do CSS aqui só para a gente ter, né, e saber, né, a navegação deles também, tá, dessas propriedades. Então eu posso ter aqui uma configuração para o container, eu posso ter aqui embaixo, né, uma configuração para o title, né, fazer aqui também, né, um pequeno objeto, né, um fragmento ali, né, um objeto dentro desse objeto todo aí que é o styles. Então eu posso ter aqui o title, colocar aqui a cor dele, colocar aqui um azul e depois aqui um font size. Um font size aqui, colocar 24 px, certo? Posso fazer aqui do title, posso fazer aqui do button, colocar um button aqui também, tá? Posso fazer ali o background
pegar esse daqui que já está pronto e colocar aqui, tá? Assim a gente ganha tempo aí. Então nós temos aqui, né, um outro CSS. Esse daqui eu vou colocar um verde, tá? Aí troca isso daqui, coloca ali só o nome ali, só o verde, ele já vai aceitar. O color, né? Podemos trocar o color, colocar aqui white, né? Deixar branco. E o page, colocar aqui 10px. Certo? Então podemos ter, né? Podemos não, teremos, né, situações dessas daqui, né? Então não é difícil de você encontrar situações assim, né, utilizando aí o React, né, o React Native. Você vai encontrar situações assim. Você vai fazer ali o seu componente e dentro daquele componente você pode fazer o CSS desse jeito. Dependendo, né, do que você estiver trabalhando, né, aí a gente volta na questão que a gente tratou ontem. Fazer a separação dos códigos, fazer a separação ali de componentes, né, de páginas, para não ficar poluído, né? Você não vai fazer uma página inteira, né, gigante, com várias linhas de código ali e fazer o CSS ali dentro. Você não vai fazer isso, né? Isso daí não é viável. Como é que você vai trabalhar, né, com um documento desse tamanho depois, tá? Então, dependendo da situação, você vai fazer o documento separado. Dependendo da situação, você vai já fazer direto ali no componente. Então você vai ter situações, né, parecidas com essa daqui, tá? Vou fazer o seguinte, né? Vamos fazer aqui uma navegação simples, né, dentro dessas informações aqui, só para a gente ver, né, como é que funciona. Eu vou pegar aqui então as informações aqui do container, né? Vou pegar tudo ali do container. Como é que eu faço? Coloco aqui um console.log. Aqui eu vou colocar então styles.container. Então na hora que eu exibir, né, isso daqui, vou colocar aqui para executar aqui no CMD, esse daqui é o objeto 2. Então ele vai trazer aqui, ó, as configurações que eu tenho lá para o container. Então no container eu só tenho duas propriedades aqui, ó, o background color, né, o background color e o page 20px, certo? Então quando eu for trabalhar lá no componente, né, eu vou utilizar, né, essas informações aqui pro container, tá? Se o outro componente tiver a mesma configuração, interessante é você fazer o nome, né, da tag que você for utilizar ali, né, do HTML que você for setar, de acordo, tá? Você não vai fazer aqui o title, mesmo que tenha ali as mesmas propriedades. O title aqui também vai ter um background, vai ter um page ali. Faz separado, tá? Faz separado porque fica mais fácil de você trabalhar depois. Se não, depois você muda de ideia. Eu quero fazer agora uma outra configuração para o title. Aí o que você tem que fazer? Pensar que você vai ter um container que tem a mesma configuração, mesmo setup. Então se você mudar no title, vai mudar no container também, tá? Então é uma questão de raciocínio, questão de lógica, questão de você, né, pensar aí direitinho como que você vai fazer tudo isso daí, tá certo? Então acho que está claro, né, a questão aqui dos objetos de objetos. Fazer mais um exemplo aqui, né, o ponto e vírgula no JavaScript opcional aí, certo? Colocar aqui um console.log, fazer uma outra navegação aqui lá no title. Então no title você coloca styles.title. Como você não quer pegar tudo, você pega ali só o color, por exemplo, né? Pegar aqui só a cor ali do título. Então vamos colocar aqui no CMD para rodar. Vamos ver o que vai trazer ali pra gente, tá? Então vai trazer a cor, né, que é o azul, que ele está aqui no title, certo? Então trouxe aqui o blue, azul, certo? Então assim que a gente faz a navegação, né, quando a gente tem um objeto, né, um objeto aqui é o master, vamos pensar assim, nesse daqui é o master, né, o styles. Dentro desse objeto você vai ter outras propriedades, mas cada propriedade dessa daqui está sendo um objeto também, certo? Fica fácil de entender, né? Então perceberam que quando eu falo para vocês, né, que a programação ela tem que respeitar o processo, é disso daqui que eu estou falando. Se você chegar lá no React, chegar no React Native, encontrar uma situação dessa daqui lá para o seu CSS, você vai ficar perdido. Se você não entender a questão dos objetos, né, objeto literal, vai ficar perdido. Então é isso daí que acontece, né, respondendo até dúvidas do pessoal, né, às vezes o pessoal deixa aqui, né, os comentários, eu estudei, mas não consegui, né, gravar as informações. Por quê? Porque pulou partes do processo, né? Se você pular partes do processo, o que vai acontecer? Você vai desanimar, não vai conseguir aprender direito, vai achar que programação não é para você, tá? Então respeita aí o processo, entendam as partes primeiro, por isso que a gente faz aqui as lives conceituais, tá? Acontece os conceitos primeiro, depois a gente vem com os projetos. Se a gente for direto nos projetos, o que vai acontecer? Você vai ficar perdido, não vai saber o que está sendo feito, tá?
Falar em projeto, né, as nossas lives, né, de React Native que estão próximas aí, nós vamos focar mais nos projetos, tá? Nós vamos colocar aqui então os projetos dos nossos apps. E dentro desses projetos a gente vai trabalhar os conceitos também, tá? Então vai ser uma live diferente dessa daqui que a gente está fazendo, né, de React e de JavaScript. No JavaScript e no React a gente fala dos conceitos e outro dia a gente fala ali de mini projetos. Lá no mobile não, no mobile a gente vai fazer o contrário, a gente vai fazer os projetos, em cima dos projetos a gente fala ali dos conceitos. Então a gente vai aprendendo os conceitos conforme a gente vai fazendo ali os projetos, tá certo?